Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio e nós falaremos hoje sobre o primeiro tópico do módulo Técnicas de Redação. O objetivo desta aula será definir tema, definir ponto específico ou assunto foco, definir argumentação e contra-argumentação, realizar um brainstorm, quiz e atividades práticas. Bom, primeiro, identificar o tema. O que é tema? Tema é o assunto sobre o qual nós falaremos na redação. É o assunto principal, o assunto geral. O que é assunto foco? Assunto foco se encontra no passo 2, em que nós encontraremos uma questão específica dentro desse tema usando o brainstorm. Assunto foco nada mais é do que o tema, só que com uma questão mais específica, mais detalhada. Um assunto dentro do assunto, um subtema dentro do tema. Bom, e argumentos? O que são argumentos? Isso já está incluído no passo 3, posicionar-se a favor ou contra a questão provocadora. Bom, o que é questão provocadora? Geralmente nas provas de redação, além dos temas, além do tema, há uma questão em que é lançada pela banca, em que é lançada pelo examinador. E essa questão ela geralmente já tem uma resposta induzida. E essa resposta ela vem com o seu posicionamento, se você é a favor ou se é contra esse tema, ou uma questão específica, ou essa pergunta. Enfim, redação é justamente para isso, para verificar a sua opinião sobre determinado tema. Partindo para o ponto 4, para o passo 4, a realização de brainstorm agora não mais para achar um subtema, mas para encontrar argumentos e contra-argumentos. Estes 4 passos ajudarão você certamente a fazer uma redação de uma forma rápida, de uma forma organizada e estruturada e sem medo de dar aquele branco que geralmente dá nas provas, nos concursos e nos vestibulares, em que a gente não consegue falar sobre nada e quando fala a gente se sente perdido porque não conhece tanto o tema e sai escrevendo, fugimos do tema, fugimos à estrutura de um texto dissertativo argumentativo e nos decepcionamos com nós mesmos. Fora a questão de não saber exatamente como falar sobre determinado tema. Às vezes é um tema realmente que nós não temos tanta afinidade, mas com esta técnica você conseguirá, nós veremos como você pode achar um ponto específico dentro de um tema, mesmo que você não tenha muita afinidade com este tema. Bom, o primeiro passo é o seguinte, você identificar o tema. Identificou o tema na prova de vestibular, na prova do concurso, você coloca este tema no centro da folha, no centro do rascunho. Pode ser fazer um círculo ao redor, pode fazer um quadrado, isso é indiferente. A partir dele você cria algumas setas e fica com o compromisso de, para cada seta, podem ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para cada seta, você criar, você pensar, se obrigar a criar, a elaborar subtemas, questões que fazem parte da vida prática, que têm a ver com o tema domesticação, neste caso domesticação, mas não necessariamente você precisa detalhar tudo sobre domesticação, mas você pode tratar de alguns assuntos em que você tem mais afinidade, em que você tem uma certa experiência, você já tenha visto um vídeo, um filme, já tenha lido sobre, enfim, já tem um know-how maior sobre este assunto, e fazer um link, fazer uma ponte com o próprio tema em si da prova. Isso é uma estratégia que você usa para quando tem um tema que você não tem tanta afinidade, mas você consegue, apesar disso, falar alguma coisa a respeito. Ou seja, com subtemas, com algumas questões paralelas que você consegue associar com o tema principal. Neste caso aqui, domesticação. Poxa, domesticação, eu não sou nenhum tratador de animais, não sou nenhum adestrador, não sou veterinário, não sou zootecnista, mas mesmo assim eu tenho algum conhecimento de mundo que eu posso falar um pouco, posso levar, fazer uma ponte para o assunto de domesticação. Por exemplo, animais exóticos, nós vemos às vezes em televisão, ou em revistas, em vídeos, pessoas que criam cobras, criam lagartos, criam aranhas, criam crocodilos em casa, enfim. Golfinhos em parques temáticos, como parques famosos americanos em que as pessoas brincam, se divertem na mesma piscina que o golfinho. Zoológico argentino, um zoológico em que as pessoas conseguem tirar fotos, fazer carinho, abraçar leões, tigres, onças, animais bem selvagens e ferozes. Animais em circos, chimpanzés em estudos científicos, cães policiais, onça-juma, pássaros em cativeiro,
Passo 1 já foi, identificar o tema. Passo 2 também já foi, criar, elaborar subtemas, assuntos, focos. Passo 3, nós agora escolhemos um assunto foco e fazemos o brainstorm em cima dele para criar argumentos e contra-argumentos com base no nosso posicionamento. O subtema que eu escolhi, o assunto foco que eu escolhi, foi o zoológico argentino. Agora eu faço o brainstorm com ele. Coloco no meio da folha, faço setas e a partir destas setas tenho o compromisso de um lado, elaborar pontos contra e de outro lado, elaborar pontos a favor. Bom, veremos como ponto a favor do zoológico argentino. Integração entre ser humano e animais selvagens, beneficiando a interação homem-animal. Segundo, os animais no zoológico foram resgatados de caçadores e não se readaptaram à selva. Terceiro, a equipe do zoológico é altamente especializada e o tratamento é fiscalizado pelo órgão de defesa dos animais. Estes são 3 argumentos que posso utilizar para defender o zoológico argentino. Itens contrários, contra-argumentos. Os animais são dopados diariamente para ficarem mansos, para não atacarem assim os visitantes e estes tirarem fotos. Segundo contra-argumento. Embora resgatados, deveriam ser tratados sem integração humana, pois são selvagens e deve ser estimulado o retorno ao instinto. Contra-argumento 3. Os órgãos do governo são comprados pelas empresas que administram o zoológico. O fato de a equipe ser especializada não significa que seus objetivos visam o bem-estar integral dos animais, pois são funcionários de uma empresa e devem obedecê-la. Pronto, agora já tenho 3 argumentos a favor e 3 argumentos contra. Poxa, mas eu só preciso me posicionar ou a favor ou contra. Sim, porém, quando você cria contra-argumentos da sua própria argumentação, você adquire força na sua argumentação, pois você conseguirá, a partir de um contra-argumento, criar outros argumentos que sejam mais fortes que ele. Ou até mesmo você utilizar um contra-argumento, ou até os 3, na sua redação, e utilizar o seu argumento para combater, para refutar todos os contra-argumentos. Ou seja, você ganha força de argumentação e força de criatividade. Vamos agora participar de um quiz? Primeira questão. O que é o tema da redação? Letra A. O tema é o ponto específico sobre o qual a redação é dissertada. Letra B. O tema é o assunto geral de onde retiramos um ponto específico a ser defendido. Letra C. O tema é a defesa do assunto a ser dissertado. Bom, nós vimos que o tema é o assunto geral, é o tema amplo. Então, resposta letra B. O tema é o assunto geral de onde retiramos um ponto específico, ou seja, o assunto foco, a ser defendido. O que é o ponto específico da redação? Letra A. É o assunto que a prova traz nas questões objetivas. Letra B. É a defesa do tema. Letra C. É o tópico escolhido a partir do tema a ser discutido. Bom, letra A é o assunto que a prova traz nas questões objetivas. Isso pode ser um tema geral da prova. Há algumas provas, como por exemplo o vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que todas as questões, todos os textos das questões objetivas possuem assuntos parecidos. Ou seja, é uma prova temática. É difícil numa prova de concurso aparecer, mas não impossível. Sendo uma prova temática, a redação ela lança uma questão com base nesses textos que apareceram na prova objetiva e em outros textos que ela lança também lá na questão da redação. Bom, então não é este o ponto específico. Este seria mais até relativo ao tema, uma prova temática. Letra B. É a defesa do tema? Não, defesa nós estamos falando de argumentação. Letra C. É o tópico escolhido a partir do tema a ser discutido? Sim. O tema a ser discutido é o tema geral que foi lançado e o ponto específico é o assunto foco, aquele subtema, aquele item sobre o qual nós iremos realmente falar dentro do tema. Bem, como exemplo de prova temática, temos aqui o vestibular da UERJ do ano de 2006. Repare que esta é a prova discursiva, a prova da segunda fase. Como texto 1, para resolver as questões seguintes, questão 1, questão 2, temos um texto que trata do seguinte. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. O chefe chamou-lhe e comunicou o segundo corte salarial. Porém, nos 4 anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. A vida foi passando com novos prêmios.
60 anos, ordenado equivalia a 2% do inicial. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter seu salário eliminado. É uma sátira, claro. O texto fala sobre o homem que foi perdendo seu salário e nada ia fazendo em relação a isso. Cavalos selvagens. Texto 2 para responder as questões seguintes. Este é um texto que fala sobre o conformismo com as situações desagradáveis, situações de falta de liberdade da vida relacionadas ao mundo do trabalho ou ao mundo financeiro, ao mundo econômico. Questões 3, 4 e 5 para responder sobre aquele texto. Por fim, a redação. Para elaborar sua redação, além dos textos anteriores, considere os que se seguem com novos pontos de vista sobre o tema acomodação e transgressão. Lembre-se, porém, de que o objetivo da apresentação desses textos é oferecer a você subsídios para o desenvolvimento de suas ideias. Sua redação deverá demonstrar elaboração própria. Texto 3. Em 5 de junho de 1989, com um casaco nas mãos e um embrulho de papel na outra, um chinês anônimo entrou para a história, protestando sozinho diante de uma coluna de tanques de guerra, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, durante a repressão armada do governo chinês a um grande protesto estudantil pró-democracia. Texto 4. No caminho, com Mayakovsky. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, roubando-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Redação. Todos os textos desta prova problematizam duas diferentes possibilidades de nos posicionarmos frente aos condicionamentos que nos são impostos pela vida em sociedade: acomodação ou transgressão. Redige um texto que apresente com clareza uma situação diante da qual frequentemente costumamos nos calar e desenvolva os argumentos necessários para defender a ideia de que, frente a tal situação, é que deveríamos justamente levantar nossa voz. Para o cumprimento desta tarefa, seu texto, de no mínimo 15 e no máximo 30 linhas, deve: 3. Estrutura argumentativa completa, ser redigido em língua culta padrão. Bom, você reparou então que todos os textos dessa segunda prova, da prova discursiva da UERJ, eles são temas relacionáveis. Isto é uma prova temática. O texto 1 passa uma mensagem, o texto 2 passa uma mensagem que é possível relacionar com o texto 1, e por fim, a própria questão de redação, ela traz mais dois textos que podem ser relacionados um com o outro e ser relacionados com os textos anteriores, o 1 e o 2. E a partir de então, com base nesses textos, nessas ideias, nessas motivações e com base nessa questão provocadora, nós criamos os nossos argumentos e contra-argumentos, seguindo aqueles 4 passos. O que é argumento? Letra A é a defesa do ponto de vista sobre o ponto específico discutido. Letra B é o assunto geral a ser discutido e dissertado. Letra C é o assunto específico sobre o tema geral da redação. Bom, letra C, assunto específico nós já vimos que é o assunto foco, foi a questão anterior. Letra B, é o assunto geral a ser discutido e dissertado? Não, nós vimos que este é o tema da redação. Então, restou letra A, é a defesa do ponto de vista sobre o ponto específico a ser discutido. Temos o tema, elaboramos o assunto foco a partir do tema. Com o assunto foco, nós nos posicionamos a favor ou contra, e a partir desse posicionamento criamos argumentos e contra-argumentos, ou seja, defendemos este ponto de vista, este posicionamento sobre o ponto específico que está dentro do tema. Qual a definição mais próxima de brainstorm de acordo com o conteúdo? Letra A, uma forma de criar ideias a partir de um item específico. Letra B, uma forma de escrever redação sem fugir ao tema. Letra C, uma forma de memorizar técnicas de escrita. Bom, brainstorm é um termo em inglês que literalmente significa brain, cérebro, storm, tempestade. Juntando seria tempestade cerebral, ou seja, uma tempestade de ideias. Letra C, uma forma de memorizar técnicas de escrita? Não, nós não estamos falando de técnicas de escrita, estamos falando de técnicas de redação, ou seja, criatividade. Letra B, uma forma de escrever redação sem fugir ao tema? Não necessariamente. Isso vai te ajudar a permanecer dentro do tema, mas não é uma técnica exclusivamente para não fugir ao tema. Letra A, uma forma de criar ideias a partir de um item específico? Sim, exatamente letra A.
criar ideias a partir de um item específico que nós colocamos no meio da folha e a partir dele algumas setas em que nos obrigamos, nos compromissamos a criar ideias associadas a este tema, a este ponto específico da redação. Então, resposta letra A. Qual a ordenação do passo a passo para a criação de um ponto a ser defendido e da criação de argumentos e contra-argumentos? Ou seja, qual a ordenação daquele passo a passo? Memorizando esse passo a passo, esses 4 itens, você com certeza irá para uma prova sem preocupação de dar branco ou de fazer um texto sem pé nem cabeça, de um texto desordenado, um texto sem estrutura. Então, letra A. Passo 1. Identificar o tema. 2. Brainstorm com argumentos e contra-argumentos. Bom, já vamos parar por aí, porque argumento e contra-argumento é o último passo a ser visto. Letra B. Passo 1. Identificar o tema. Passo 2. Posicionar-se a favor ou contra a questão provocadora. Opa, podemos parar por aí também, já que se posicionar a favor ou contra a questão provocadora, nós temos que ter o assunto foco sobre o qual vamos falar. Letra C. Passo 1. Identificar o tema. Passo 2. Encontrar uma questão específica dentro do tema usando o brainstorm, ou seja, o assunto foco, para identificando o assunto foco. Passo 3. Posicionar-se a favor ou contra a questão provocadora, um ponto presente no tema, ou seja, a partir do assunto foco, nós nos posicionamos a favor ou contra esta questão provocadora. Passo 4. Brainstorm com argumentos e contra-argumentos. Sim, agora que já temos nosso posicionamento dentro do assunto foco, nós elaboramos alguns argumentos e contra-argumentos com a técnica do brainstorm. Então, resposta letra C. Vamos fazer agora algumas atividades? Número 1. Utilizando o esquema apresentado, elabore o assunto foco e os argumentos a partir do seguinte tema. Redução da maioridade para direção de automóveis de 18 para 16 anos. Detalhe: redução da maioridade para direção de automóveis. Passo 1. Identificar o tema. Passo 2. Encontrar uma questão específica dentro do tema. Passo 3. Posicionamento a favor ou contra. Passo 4. Elaboração de argumentos e contra-argumentos. Tema. Já foi visto que o tema é redução da maioridade de direção de automóveis de 18 anos para 16 anos. Vamos escolher um assunto específico dentro desse tema? Para isso, faremos o brainstorm. Tema no meio, setas ao redor e o compromisso de criar subitens que possam ser associados a este tema. 1. Política para a juventude. 2. Aspectos familiares. 3. Mercado automobilístico e economia. 4. Educação. 5. Mobilidade urbana. 6. Características comportamentais. Por que política para a juventude? Incentivando a aquisição de bens materiais para os jovens e de responsabilidade também para a sua vida em sociedade. Aspectos familiares. Bom, é claro que quando o jovem passa a ter um automóvel, as suas relações familiares mudam, ele se torna mais responsável. Assunto foco 3. Mercado automobilístico e economia. Com maior quantidade de pessoas podendo comprar automóvel, a partir de 16 anos, será uma faixa etária bastante extensa e estará apta a adquirir um automóvel, aquecendo assim o mercado automobilístico e economia. Educação. É claro que as escolas teriam que se adaptar com o currículo a partir do ensino fundamental, do ensino médio pelo menos, sobre educação no trânsito. Mobilidade urbana. Claro que com o maior número de automóveis nas estradas, terão que ser feitos estudos para adequação de mobilidade urbana. Características comportamentais. Muitos jovens, quando adquirem um carro, um automóvel, eles mudam seu comportamento para com a família, para com os amigos e até a sua visão sobre si mesmo. Bom, agora você já pode escolher um desses assuntos focos que você criou. Claro que você pode criar mais além desses, não se esgota nesses 6. Claro que não. Os que foram os que eu criei, os que eu pensei mais, você com certeza pensará em muitos outros.
Escolha um deles e se posiciona. Bom, vamos escolher então características comportamentais. A partir da escolha do assunto foco, nós faremos um outro brainstorm para criar argumentos e contra-argumentos. Bom, como argumento a favor, eu posso pensar que um automóvel com um jovem de 16 anos pode trazer mais responsabilidade a ele. Eu posso usar como argumento que ele com 16 anos, para adquirir, terá que ter uma organização financeira, terá que juntar dinheiro, trabalhar, e também terão os gastos de impostos relativos ao carro, combustível, manutenção, ficando então assim mais preparado ou a partir de mais cedo já estando em contato com assuntos relativos a finanças. Segurança, emergência e lazer. Bom, é claro que com um automóvel os pais se preocuparão menos, pois o adolescente, o jovem, ao sair à noite, ao sair no final de semana, não ficará dependente de transporte público em determinados locais que podem ser perigosos para pegar um ônibus, para pegar um automóvel comercial. E até mesmo ao poder ajudar outras pessoas da família em uma emergência. E por fim, também ficando mais disponíveis as oportunidades de lazer do jovem, em que com o automóvel ele pode se deslocar para os locais que ele gostaria de ir de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, de uma forma mais cômoda. Como aspecto negativo, nós podemos dizer que um jovem de 16 anos ele não tem maturidade para assumir contas, para assumir responsabilidade de dirigir um carro em um trânsito muito perigoso, colocando a vida de algumas pessoas em risco. Status social. Podemos defender que geralmente os jovens gostam muito de automóvel pela questão do status social e não pela necessidade em si. Ou seja, seria totalmente desnecessário ou não tão necessário assim um jovem ter um automóvel, visto que ele apenas gostaria ou vai querer impressionar colegas e outras pessoas. Consumismo. Ao darmos um automóvel para um adolescente, podemos dizer que estamos incentivando o consumismo, pois, já que existe transporte público, ele deve lutar para um transporte público de qualidade e não recorrer apenas a um objeto material que depende de um certo poder de compra para resolver os problemas sociais. Bom, então agora já elaborado esse esquema, você já tem o seu tema definido, já tem o assunto foco sobre o qual você vai trabalhar e já tem os seus argumentos, ou seja, você já tem praticamente a sua redação inteira pronta. Vai ser apenas questão de organizar numa folha, num outro rascunho, antes de fazer a versão final, para estruturar os parágrafos, a conclusão, enfim, coisas que nós veremos mais para frente. Número 2. A partir do arquivo com 10 redações nota 1000, analise cada texto e depreenda o assunto foco e os argumentos. Para listar os argumentos, crie uma frase que resuma cada um deles a partir da ideia identificada como argumentação. O tema já foi dado pelo enunciado da prova de redação. Bom, este arquivo com redações nota 1000 é um arquivo em que você adquiriu ou você pode adquirir no site scribd.com.br, em que você tem o pacote das técnicas de redação e técnicas de estudo. E junto a essas técnicas você leva um arquivo formatado, selecionado com vestibulares de vários anos, os vestibulares que adquiriram nota 1000. E você utilizará para fazer, por exemplo, esta questão. Então, depreenda o assunto foco, depreenda os argumentos. Liste os argumentos com uma frase resumindo cada uma delas a partir da ideia identificada, como sendo a argumentação. Bem, esta é uma proposta de redação do Enem do ano de 2015. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bem, você agora pode ir pausando o vídeo e continuar lendo com mais calma para não prolongarmos o vídeo. Pronto. Tendo agora conhecido o tema da redação, vamos ver um exemplo de redação que tirou nota 1000 sobre este tema. Você pode dar uma lida? Número 1. Assunto foco. O tema é violência contra a mulher. Bem, a aluna trouxe como assunto foco dentro do tema violência contra a mulher a causa da violência estando enraizada na história e na ideologia da sociedade. Este é o assunto foco. Argumentos. A validação da agressão e a falta de punição são características inerentes à sociedade patriarcal. 2. O machismo oprime a mulher brasileira ao objetificá-la e tentar dominá-la sob agressões físicas e psicológicas. Se você ler o texto novamente, você vai reparar que ela se debruçou sobre a causa da violência, estando enraizada na história e na ideologia da sociedade. Como argumentos, você vai verificar que ela defende que a validação, ou seja, uma possível permissão para agressão, é falta de punição, inerente a uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que homens eles teriam uma ideia que não tem problema bater em mulher. E como segundo argumento, você verificará que o machismo, que faz parte de uma questão ideológica, objetifica a mulher, trata como um objeto, tentando dominá-la a partir disso, já que ela é objetificada, ela é inferior ao homem, então tenta dominar assim este objeto a partir de agressões físicas e psicológicas. Bom, este foi o argumento tratado pela Amanda. O que não quer dizer que é uma verdade, o que não quer dizer que você tem que concordar. É apenas o que ela trouxe. Você tem seu ponto de vista, você pode concordar com ela, você pode discordar dela a partir do momento em que você tem acesso a outros pontos de vista, a outras linhas de pensamento. Proposta de redação de 2014. Enem de 2014. Essa redação tem como tema a publicidade infantil. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija o texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Publicidade infantil em questão no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Você pode dar uma lida com calma neste texto. Este é um exemplo de uma redação que adquiriu nota 1000 nesta redação de 2014 do Enem. Você pode também dar uma lida com calma. Bom, como assunto foco, o Antônio trouxe que os interesses financeiros na publicidade geram consequências negativas nas crianças. Como argumentos, ele trouxe o número 1. Publicidade influencia negativamente os hábitos alimentares. Repara o seguinte, que ele de publicidade infantil, ele não falou de mídia, não está falando de TV, não está falando de agências de publicidade, não está falando de leis, ele está falando sobre consequências negativas. Não necessariamente é o tema em si, mas é um assunto paralelo ao tema, é um subfoco em que ele pode tratar do tema. Até porque consequências negativas nas crianças
dentro de interesses financeiros é um assunto bem amplo, só que ele trouxe essa negatividade, tanto que há várias questões na sociedade que trazem consequências negativas para as crianças visando interesse financeiro, como por exemplo o tráfico internacional de crianças. É algo que traz consequência negativa nas crianças com interesse financeiro, mas aqui ele trouxe um assunto, consequências negativas, dentro ou relacionado, associado ao tema publicidade infantil. Como argumento, ele utilizou, número 1, publicidade influencia negativamente os hábitos alimentares. Repara que ele falou no assunto foco de consequências negativas. Então, de publicidade infantil, ele encaminhou para hábitos alimentares como seu argumento. Argumento número 2. A publicidade estimula comportamentos consumistas, gerando bullying e exclusão social. Então, dentro do tema publicidade infantil, ele já trouxe outro subtema, que é a questão do bullying e de exclusão social, que não necessariamente tem a ver com publicidade infantil. Existem várias características, várias questões que trazem consequências como bullying e exclusão social. Mas neste caso, ele associou com publicidade infantil. Então, reparem que existe o tema e existe o assunto foco. Dentro do assunto foco, nós criamos argumentos. A Giovana escreveu a seguinte redação. Pode dar uma lida com calma. Bom, respostas. Como assunto foco, a Giovana disse que a publicidade apela para o prazer de comprar, o que deveria ser apenas expor e explicar a funcionalidade do produto. Como argumentos, ela trouxe o seguinte: as empresas e o governo combinam acordos sem legislação específica e rigorosa sobre a publicidade infantil. Como segundo argumento, ela trouxe: a ilusão vendida pela publicidade leva à perda da noção de limites, gerando conflitos entre pais e filhos. Se você pegar o texto e reler novamente, vai ver que o núcleo, que o âmago do texto dela traz justamente as ideias contidas nessas frases destes argumentos. Lembrando que aqui a intenção não era de colocar toda a argumentação, todo o assunto foco. É apenas uma frase que possa trazer a ideia principal. Este exercício serve para você treinar a sua habilidade de leitura, a sua habilidade de análise de um texto, identificando no texto o seu assunto específico e os argumentos que o autor utilizou para defender o ponto de vista acerca daquele assunto específico. Bom, aqui você tem o item 4, item 5, 6, 7, 8, 9, 10. São atividades que você pode dar sequência e, a partir dos textos do resumo com as redações de nota 1000, você pode praticar em cada texto, analisar o assunto foco e analisar os argumentos. Bom, então foi essa a primeira aula. Que vocês tenham um bom estudo. Bom, para maiores detalhes sobre algumas questões que possam não ter ficado tão detalhadas, tão explicadas, você pode entrar em contato pelo nosso canal de comunicação e sanar essas dúvidas. Nós estaremos disponíveis para te atender, para te ajudar, sempre que você nos procurar. Até mais!